É um projeto estruturante, é talvez o projeto da década e das próximas décadas. Bem-vindos ao FENARRECast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal. Eu sou a Nélia Silva, jornalista e produtora de conteúdos em agronegócio. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Hoje o meu convidado é o Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, entidade que, entre diversas outras, exerce funções de Autoridade Nacional de Regadio. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério Ferreira. Muito bom dia, é um gosto, em primeiro lugar, agradecer o convite. Estou completamente disponível para o desafio deste podcast. A oportunidade para esta nossa conversa surge pelo facto de a DGADRE ter apresentado recentemente o estudo da valorização dos recursos hídricos para a agricultura do Vale do Tejo e Oeste, que esteve em consulta pública, aliás, até final do mês de fevereiro. O Ribatejo e Oeste é a região do país com maior produção agrícola, cerca de 41% do total nacional. A pera rocha do Oeste, a maçã da Alcobaça, a vinha, o milho, o arroz, o olival, o tomate para a indústria ou o tomate para consumo em fresco são alguns dos produtos âncora da economia destes territórios. E, obviamente, que a disponibilidade de água para regadio é um fator essencial para manter e reforçar a competitividade da agricultura no Ribatejo e Oeste, esta última região muito dependente das captações subterrâneas. E é por isso que lhe pergunto, o estudo que a DGADRE, no fundo, apresentou para a criação do novo aproveitamento hidroagrícola e de fins múltiplos do Tejo e Oeste, visa potenciar uma nova área de regadio de 43 mil hectares. O porquê deste estudo? Muito bem, é com muita satisfação que falo na região do Tejo e Oeste, é a minha região de origem e, portanto, é com muito entusiasmo que partilho o porquê, em primeiro lugar, do estudo. O estudo nasce, e era muito importante que nos posicionássemos no momento em que ele nasce em 2020, com a contratualização do consórcio com várias empresas envolvidas, para estudar as várias áreas relevantes que este estudo assim obriga, mas no fundo o grande foco pretende responder aos desafios da agricultura de regadio na região do Tejo e Oeste, ou seja, é uma região muito relevante no domínio da produção agrícola e o grande objetivo é saber como é que nós potenciamos o crescimento e o desenvolvimento desta região em matéria de agricultura de regadio. Perceber quais os impactos ambientais positivos e negativos desta potenciação desta atividade, bem como perceber quais as potenciais origens de água, quer por via da bacia onde se fica inserido, quer por via da construção de uma nova origem denominada alvito. E estes são os pressupostos de base como nasce o estudo. E ele, agora, numa fase final de conclusão, respondeu a estes pressupostos. Precisamente, mas o estudo aponta para estes 43 mil hectares de regadio de um potencial de regadio estimado no Ribatejo e Oeste de 446 mil hectares, 10%, ou seja, ficamos a pensar, é pouco ambicioso? Não, o estudo foi muito ambicioso. Permita-me dizer-lhe que talvez tenha sido o estudo mais relevante da última década desenvolvido no Ministério da Agricultura, em particular na Autoridade Nacional do Regadio. É um estudo que, para ter noção daquilo que é a dimensão do mesmo, para além das várias entidades no consórcio, estudou mais de 1,1 milhões de hectares, envolveu 4 distritos em termos de área abrangida e o desafio do estudo foi muito complexo, tendo por base que a informação disponível hoje, em qualquer ministério, é complexa de obter e é complexa de tratar. E por isso o estudo vem dar resposta a uma caracterização com base quer no cadastro da Direção-Geral do Território, quer no parcelário do IFAP, quer com base nos próprios dados do Sentinela, quer dados do IPMA, quer dados da Autoridade Nacional da Água, para nós percebermos, em primeiro lugar, uma coisa: quais é que são as áreas potenciais que podemos fazer produção agrícola de regadio em Portugal, naquela região. E depois perceber outra coisa muito relevante, que é quais as disponibilidades hídricas para fazer esta mesma atividade. Na prática, o estudo tem como compromisso de base garantir
todos os usos já existentes na região. E, portanto, a grande questão que está como ponto de partida é que todas as utilizações também da agricultura de regadio já existentes na região estão asseguradas, bem como os restantes usos, bem como o cumprimento estrito dos caudais ecológicos têm que ser cumpridos naquela região. E daí ter resultado um potencial para um possível aproveitamento hidroagrícola de fins múltiplos de cerca de 43 mil hectares. Portanto, e as origens, como estávamos a falar, são a principal que é identificada, é um açude rebatível a construir a jusante de Constância após a confluência do rio Zézer com o rio Tejo. Isto é uma das origens, a outra é a construção da barragem do Alvito, mas aqui num pressuposto de 209 hectómetros cúbicos, ou seja, e fala-se de regularização de caudais ecológicos. A agricultura vai beneficiar da água desta barragem, da futura barragem do Alvito? Permitam-me dizer que a questão do Alvito para caudais ecológicos foi um mito criado à volta deste estudo. Significa que este estudo chegou a muitos atores do território, com várias perspectivas, mas é importante desmistificar essa questão. O Alvito, no pressuposto do estudo que nós estamos nesta fase a tentar concluir, tem como pressuposto uma utilização de fins múltiplos, onde o princípio para a disponibilidade da produção agrícola está assegurado. Barragem do Alvito a ser construída não tem como fins a regularização dos caudais ecológicos. Ótimo, ótimas notícias para a agricultura. Depois coloca-se então aqui esta questão, ou seja, há dois cenários, houve dois cenários estudados, não é? 209 hectómetros cúbicos e 400 hectómetros cúbicos. Estes 400, se fossem os 400 hectómetros cúbicos, potenciaria mais cerca de 10 mil hectares de regadio no Ribatejo do que os 209 hectómetros e provavelmente também permitiria uma maior disponibilidade nas zonas a jusante do Tejo, onde a cunha salina é um problema. Porque é que este cenário não está a ser equacionado como a solução mais viável? Voltamos ao princípio. Nós não nos podemos esquecer do princípio. Um estudo, quando ele é adjudicado, tem um conjunto de premissas. A premissa que foi estudada tinha como base esta realidade do Alvito, que era a realidade do Alvito aceite à data pela Autoridade Nacional da Água, em que tinha como pressuposto também a utilização para fins agrícolas. Este foi o pressuposto de base. Não significa que nos dias de hoje não sejam possíveis de cenarizar outras realidades e de que este estudo possa ser a origem para um novo estudo onde a barragem do Alvito, que é uma barragem, quando falamos em 209 hectómetros, já estamos a falar de uma barragem que tem algum impacto. Não nos podemos esquecer que esse impacto é equivalente à barragem do Maranhão. Não nos podemos esquecer que pode servir mais de 15 mil hectares. Não nos podemos esquecer que tem um impacto relevante para a produção agrícola em Portugal. Obviamente, a Autoridade Nacional do Regadio, desde que haja condições de licenciamento, porque o que está em causa é sempre o processo de licenciamento ambiental, não nos opomos à construção de um Alvito com uma outra capacidade. E porque falou na questão ambiental, esta questão do açude rebatível certamente já teve algum eco noutras vertentes da nossa sociedade e há um movimento contra a construção do novo açude no Rio Tejo, em Constância Norte, alegando graves danos ecológicos que o novo açude irá exercer sobre os ecossistemas das bacias do Rio Zézer e do Rio Tejo. O que é que nos diz o estudo de impacto ambiental que foi feito sobre este tema? Muito bem. Nós ainda estamos no âmbito de um estudo preliminar, de um estudo prévio, não estamos ao nível de um projeto de execução, não estamos a fechar projeto de execução para lançar obra. É muito importante desmistificar este processo, porque é um processo ainda muito preliminar, que tem conclusões que são muito válidas e muito importantes para nós continuarmos a trabalhar, mas é apenas um estudo de base, não é um estudo de projeto de execução para lançamento de obra. Temos que desmistificar isto, porque sabemos que as forças vivas do território estão muito ativas, ficamos muito satisfeitos com isso. Para terem noção, nós, ao nível da participação pública, recebemos mais de 100 participações do território, em particular em relação à construção do açude na zona do Almorol. Como sabem, a zona do Almorol, dentro daquilo que foi o estudo e as conclusões do estudo, é a zona relevante, em particular porque pode apanhar os recursos hídricos da cascata do Zézer e, portanto, a região é estratégica para ter o maior aproveitamento hídrico
da região. O que está em cima da mesa é que nós ainda não temos uma região macro estudada, sabemos que ela deve ser na questão próxima da zona do Almorol, mas a geometria do açude ainda não está fechada. Sabemos que ela naquela localização macro, da forma como foi decidida, ela tem a maximização do recurso hídrico, ponto, que é isto que é relevante. Neste momento estão a ser estudadas todas as participações, ainda não foi concluída esta avaliação. O resultado da avaliação destas participações irá concluir pela localização ou não nesta região que foi identificada. Somos muito sensíveis àquilo que é a participação do território. É o território que tem que desejar os investimentos, é o território que tem que querer muito o investimento público para potenciar aquilo que é o desenvolvimento económico e sustentável da região e, portanto, há uma disponibilidade total e completa para continuar a estudar nesta matéria. Não nos podemos esquecer que, a avançar a construção de um açude, volto a dizer, não quero ser muito chato, mas a verdade, a avançar a questão da construção de um açude rebatível, porque não estamos a falar de um açude definitivo, é um açude rebatível, o objetivo é que ele venha a servir a região numa lógica de fins múltiplos, de vários setores a serem beneficiados naquela região. Este açude a ser construído carece ainda de um estudo de impacto ambiental em relação ao próprio açude. Nós estamos a falar no âmbito de uma avaliação estratégica, não estamos a falar numa avaliação de impacto ambiental com a construção deste açude. E, portanto, há um caminho longo, mas as conclusões são as que são e, portanto, nós iremos tirar as conclusões que decorrem daquilo que é a abordagem do território e, portanto, estaremos disponíveis para continuar a estudar. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems. Nessa consulta pública, nesses muitos contributos que receberam, destacaria alguns relevantes para, no fundo, a continuidade deste projeto? Todos os contributos recebidos são importantes. Eu acho que é muito importante que o território, seja ao nível da produção agrícola, seja ao nível da preservação ambiental, seja ao nível da preservação da diretiva quadro da água, aves e habitats, são todos os contributos relevantes. Nós queremos um território unido e queremos um território que apoie este projeto. Acreditamos que este projeto tem uma componente estrutural para os vários setores da economia, seja ele turismo, seja ele agricultura, seja ele outros fins, e por isso o território tem um papel muito relevante neste processo e nós vamos querer concluir sobre aquilo que é as expectativas e estaremos disponíveis para voltar a estudar. Detalhando um bocadinho mais para quem não conhece ainda este projeto e este estudo, e muita gente não conhecerá, prevêem 3 subsistemas hidráulicos, não é? Da margem direita do Tejo, da margem esquerda do Tejo e do sistema oeste. Pode detalhar quais é que são as novas áreas de regadio em cada uma destas sub-regiões? O estudo identifica 3 grandes manchas, que no fundo poderiam ser 3 aproveitamentos hidroagrícolas, 3 grandes blocos hidráulicos, em que classificamos como margem direita do Tejo. A margem direita do Tejo, como sabem, tem características específicas em relação à ocupação cultural e em função à agricultura que já se desenvolve, bem como a margem esquerda e bem como a região oeste. Portanto, cada um com especificidades geográficas e cada uma com especificidades ao nível dos produtos que ali se produzem. Releva que a margem direita do Tejo demonstrou um potencial de cerca de 18 mil hectares para fazermos agricultura dentro de um regadio coletivo, a margem esquerda do Tejo cerca de 15 mil hectares e a região oeste com cerca de 10 mil hectares. Não nos podemos esquecer que as características hidráulicas a serem ponderadas em matéria de projeto de execução serão específicas para cada uma destas manchas, tendo em particular as características que há pouco acabei de partilhar. A nível de estimativa de custo, aquilo que indica o estudo é que será um custo de cerca de 30 mil euros por hectare beneficiado pelo novo aproveitamento do Tejo Oeste. Esperemos que seja realmente executado. Perguntava-lhe se comparativamente, não sei se é possível dar essa comparação, este valor é superior ou inferior, por exemplo, à Alqueva? Não, este valor é um valor muito discutível, até porque
À data de hoje, nós consideramos que é o valor médio razoável e foi apontado pela equipa de consultores na sua projeção. O projeto, da forma como foi pensado, teve registro no AguaQuune e será o projeto mais emblemático do AguaQuune. É o projeto mais estrutural, é o projeto que, no fundo, vem dar uma sequência ao grande projeto Alquiva, com especificidades diferentes, com características diferentes, tendo por base que estamos a falar também de uma região diferente. Estamos a falar de uma região inovadora, estamos a falar de uma região em que o potencial de crescimento e de dinamização da atividade é real, face àquilo que eram as características no passado do nosso Alquiva. E, portanto, é uma região que tem um potencial de dinâmica muito grande e que, obviamente, tem que estar sinalizado no AguaQuune para fazer o seu caminho e fazer a sua continuação daquilo que são os passos que daqui seguem. Mas é um projeto estruturante, é talvez o projeto da década e das próximas décadas. Num webinar que foi promovido para também ser debatido este estudo, algumas vozes críticas, enfim, apontaram que o estudo ignora a cascata do rio Zézer, cuja água poderia ser usada para o regadio. Há a hipótese de a barragem do Cabril vir a ser considerada para uso agrícola? Eu não me querendo repetir, nós com este estudo havia um conjunto de pressupostos que foram contratualizados. E à data, estamos a falar em 2020, não estava em cima da mesa a barragem do Cabril. Até porque estava uma concessão existente e não se sabia aquilo que era a sequência natural da renovação ou não renovação da concessão e para que fins é que se pretendia essa mesma concessão. Aquilo que nós, Agricultura, nós, Autoridade Nacional do Regadio, nós, Ministério da Agricultura, pretendemos é que se o Cabril estiver disponível, nós queremos também o Cabril para aquilo que é o reforço desta nova origem e, portanto, as vozes críticas elas são bem-vindas porque alertam para esta matéria, mas o que está em cima da mesa não é que o estudo falhou. O estudo cumpriu aquilo que se propôs. Aquilo que está em cima da mesa é qual é que é o fim do novo estudo que vai seguir-se a este e quais é que são as premissas que nós queremos colocar. A premissa do Cabril é uma boa premissa, porque não, para a produção agrícola na região. E a nível de financiamento, falou e está estudado, portanto, esta verba de 1,3 mil milhões de euros, não sei se este estudo já aponta algumas fontes de financiamento ou se, na sua opinião, quais poderiam ser? O estudo, à data de hoje, portanto, é um estudo que depois terá que ser atualizado, obviamente, porque numa matéria tão complexa quanto esta, e tendo por base estamos a falar apenas de um estudo, não de um projeto de execução, e peço desculpa estar-me sempre a repetir, porque nós não estamos a falar de um projeto de execução. A realidade é que neste momento não há identificação de nenhuma fonte de financiamento. Eu acho que nos tempos que vivemos e na atualidade socioeconómica e geopolítica mundial, provavelmente a realidade do financiamento por um empreendimento desta dimensão provavelmente poderá ser disruptivo para um aproveitamento com esta dimensão. Pergunto-lhe quais é que serão os próximos passos nesta matéria. Muito bem. O grande passo foi dado porque o grande estudo de base foi concluído. Nós conseguimos estudar aquilo que eram as áreas potencialmente elegíveis para fazermos uma agricultura de regadio com rentabilidade. Nós estudamos aquilo que era o licenciamento atualizado e aquilo que são as disponibilidades hídricas da região e nós ouvimos nesta primeira avaliação estratégica o território, as forças vivas do território. E posto isto, agora importa fazer as conclusões desta avaliação ambiental estratégica, ser sensível àquilo que os nossos agricultores pretendem na região, aquilo que a região nas várias outras dimensões setoriais pretendem e avançarmos para uma segunda fase do próprio estudo. Perceber claramente se o Cabril é ou não é uma opção, se um alvite com outra dotação é ou não é outra opção, perceber a dimensão do próprio investimento, materializar a dinâmica do investimento materializado num valor mais concreto em relação ao projeto em si
e depois de seguida encontrarmos um consenso mais alargado possível com as forças vivas do território e avançarmos depois para os projetos de execução, sendo que será muito relevante modular um projeto desta dimensão. Estamos a falar do segundo maior projeto que se ambiciona de uma agricultura de regadio em Portugal, o projeto que segue no sentido daquilo que é o nosso grande Alqueva, da região mais relevante em termos de área beneficiada, e não temos outra alternativa do que selecionar e priorizar. Sabemos que vamos ter que ter uma visão modular do aproveitamento ou dos vários aproveitamentos que serão constituídos dentro desta área, e os projetos avançarão nessa prioridade que terá que ser definida também em termos políticos e de financiamento. Muito obrigado, Dr. Rogério Ferreira, pela sua participação no FENARECast, o podcast da Federação Nacional de Regantes de Portugal sobre recursos hídricos e agricultura. Muito obrigado, foi um gosto estar aqui. É muito importante nós falarmos, porque falando desmistificamos todas as forças vivas que comentam sobre este grande projeto, e o grande objetivo é que seja um grande projeto e que seja um projeto materializável no nosso território. Ouça este e outros episódios no Spotify e YouTube Podcasts. Este podcast tem o apoio da Magos Irrigation Systems.